Olá, irmãos e irmãs em Cristo, sejam todos bem-vindos. Neste momento, estamos dando início aos trabalhos de quarta-feira destinado ao atendimento espiritual. Esta é uma atividade promovida pelo Centro Espírita Porto da Esperança da cidade de Itabuna, Bahia. Eu me chamo Sandra da Mata e hoje, dia 17 de agosto de 2022, estamos dando início às atividades da tarde, coordenando a reunião do Grupo de Acolhimento Fraterno. Você é nosso convidado. A prece de hoje trata-se de um trecho de uma prece que é destinada a pedir a corrigenda de um defeito. Ela encontra-se no capítulo 28, destinado à coletânea de preces espíritas. Bons espíritos que me protegeis, e sobretudo vós, meu anjo guardião, dai-me a força de resistir às más sugestões e de sair vitorioso da luta. Os defeitos são as barreiras que nos separam de Deus, e cada defeito superado será um passo dado na senda do progresso que dele me há de aproximar. O Senhor, em sua infinita misericórdia, ouve por bem conceder-me a existência atual para que sirva ao meu adiantamento. Bons Espíritos, ajudai-me a aproveitá-la a fim de que não se torne perdida para mim e que, quando a Deus aprouver me retirar, eu dela saia melhor do que entrei. Bons Espíritos que me protegeis, e sobretudo vós, meu anjo guardião, dai-me a força de resistir às más sugestões e de sair vitorioso da luta. Os defeitos são as barreiras que nos separam de Deus, e cada defeito superado será um passo dado na senda do progresso que dele me há de aproximar. O Senhor, em sua infinita misericórdia, ouve por bem conceder-me a existência atual para que sirva ao meu adiantamento. Bons Espíritos, ajudai-me a aproveitá-la, a fim de que não se torne perdida para mim e que, quando a Deus aprouver me retirar, eu dela saia melhor do que entrei. Que assim seja. Audiodescrição da imagem da capa de abertura do episódio de número 27, intitulado Critério de Julgamento. Nesta capa, aparece um homem de costas para quem o observa, vestido em uma blusa de mangas compridas com capuz, o qual cobre a sua cabeça, e também usando calça jeans. Todo esse conjunto que compõe o seu vestuário encontra-se na cor cinza. Ele está posicionado à beira de um alambrado feito de madeira, olhando para o nada. O numeral 27, referente ao episódio, está abaixo da linha do meio da página e encontra-se escrito numa fonte de tamanho grande, posicionado do lado direito do homem que compõe a cena, chegando a ficar próximo à sua altura. O título do episódio está na base da capa, escrito numa fonte menor em relação ao numeral, alinhado e à direita do observador. Ambos, numeral e título, estão escritos com a cor cinza, e a cena como um todo tem o predomínio de diferentes tons da cor cinza. Dando prosseguimento aos estudos do livro de bolso intitulado Episódios Diários, ditado pelo espírito de Joana de Ângeles ao médium Divaldo Pereira Franco, o episódio de hoje é o de número 27, intitulado Critério de Julgamento. Segue a leitura.
Há uma tendência muito grande para o indivíduo supervalorizar ou desconsiderar as tarefas que executa. Por processo de autoafirmação, um grande número de criaturas se crê a razão pela qual o Sol se movimenta nos espaços, superestimando-se em prosaico processo de engrandecimento pessoal. Não se dão conta de que todos possuem critérios de avaliação e de julgamento, derrapando no ridículo que poderiam evitar. Tornam-se assim desagradáveis no trato e na convivência, evitados por uns e antipatizados por outros. Da mesma forma, encontramos larga faixa de pessoas que se subestimam e não concedem o valor que merecem as suas realizações. Creem-se incapazes para qualquer atividade e supõem-se dispensáveis em toda parte. Pessimistas por índole, fazem-se desestimulantes e arredios, caindo em frustrações desnecessárias. Dá o valor real aos teus atos. Se poderias fazer melhor o que te parece imperfeito, logra-o da próxima vez. Se consideras insignificante o teu feito, menor seria sem ele. Se outros realizam com mais eficiência qualquer coisa, exercita-te e chegarás à mesma posição dele. Todas as ações positivas são importantes no contexto geral da vida. Até mesmo o erro tem o sentido de ensinar como se não deve fazer o que ora resulta prejudicial. Esforça-te um pouco mais quando estiveres produzindo algo e, mediante o teu critério de julgamento, valoriza sem excesso nem depreciamento o que faças, pensando na finalidade para que se destina. Este episódio encontra-se nas páginas 118, 119 e 120. Fim da leitura. Amigos, vamos refletir hoje a respeito do nosso julgamento para os nossos trabalhos espirituais e o trabalho dos outros. Pensemos um pouco com atenção espiritual em algumas situações das nossas vidas. O sapateiro, homem simples, sem estudo, recompõe o seu sapato que fica novo. Você, professora da faculdade, não sabe fazer este trabalho, que é da maior importância para você. Se ele quiser, amanhã poderá ser seu colega na faculdade. Só depende que ele busque. Todos os trabalhos têm o mesmo tamanho na seara de Deus. Depende do quanto sua alma e seus sentimentos entraram no trabalho. Temos que refletir como estamos opinando sobre o trabalho nosso, dos outros, lembrando que é preciso estudar as leis divinas, compreender e viver, ou seja, colocar em prática esta avaliação com espiritualidade e sentimento. Tomemos cuidado para não julgarmos que a nossa tarefa é a melhor. Muitos amigos, com conteúdo enorme de várias encarnações, fazem tudo de maneira brilhante. Como também não precisamos nos tornarmos pequenos demais, com avaliações que nos abatem e enfraquecem. Vejamos como a espiritualidade nos ajuda com seus ensinamentos. Na pergunta 643, no Livro dos Espíritos, há o seguinte ensinamento: há pessoas que, por sua posição íntima de incapazes, não têm como fazer o trabalho no bem? Não há ninguém que não possa trabalhar no bem. O meio social em que vivemos já nos pede ajuda sempre.
porque fazer o bem não é só ser caridoso, é ser útil, na medida do possível, a qualquer hora, em qualquer lugar e com todas as pessoas. Para terminar as nossas reflexões, vejamos os ensinos do Evangelho, o Código de Trânsito Espiritual. Ele nos diz, no capítulo 25, busca e acharás. Buscar o quê? O estudo das leis de Deus, a compreensão das lições que fazem parte da vida e a vivência no dia a dia, a toda hora, com todas as pessoas e em todos os lugares. Verá que todos somos capazes para o trabalho. Quem já sabe, aprendeu ontem. O que falta será feito amanhã ou na próxima vida. Ajuda-te e o Senhor te ajudará, dando força física e espiritual. Amigos, agradeçamos ao Senhor da vida por esses momentos maravilhosos, quando aprendemos a compreender o que Deus quer de nós. Peçamos ao Senhor que nos envolva com energias fortalecedoras, com inspiração, intuição, lucidez, para que entendamos como devemos agir diante dos nossos trabalhos e o trabalho dos outros. Que o mundo espiritual amigo possa nos abraçar com energias maravilhosas, calmantes, fortalecedoras, com lucidez, muita paz. Segue a minha interpretação do episódio de número 27, intitulado Critério de Julgamento. Começo o meu comentário pelo seguinte questionamento: como estamos apreciando, avaliando a nossa conduta e desempenho na execução das tarefas que nos são delegadas? Geralmente, usamos o nosso rígido e malvado critério de julgamento para sentenciarmos as pessoas e os fatos ao nosso redor, mas quando temos que avaliar o nosso próprio desempenho, ficamos perdidos porque não temos o hábito de pensar sobre nós mesmos. Daí corremos o risco de tomarmos posições doentias e extremadas, ora nos auto-exaltando ou nos depreciando de uma maneira exacerbada, nos sentindo inúteis, num processo nítido de autossabotagem. Ambas as posturas acabam por prejudicar o próprio sujeito, o ambiente e os relacionamentos interpessoais. Isso porque há pessoas que inflam o seu ego e passam por cima de subalternos na tentativa de se sentirem superiores e melhores na execução das suas funções. Fazem isso para buscarem autoafirmação e um suposto respeito dos demais. Crê que a vida e os fatos giram em torno de si mesmas e que, se não acontecer do jeito que queriam ou na hora que desejavam, se aborrecem, brigam, tornam os ambientes de convivência insuportáveis, pesados. E mais, acham que só eles sabem fazer determinada tarefa e mais ninguém, não aceitando a forma como os outros a executam, ainda mais se obtiverem resultados mais precisos. O caso é que o excesso de perfeccionismo também significa excesso de egoísmo, porque nem deixa o outro fazer, nem faz, porque o próprio perfeccionismo nos imobiliza na entrega de tarefas, por acharmos que não passaram pelo rigor devido.
Neste episódio, Joana vem nos dizer que todos nós possuímos critérios de avaliação e julgamento, só que estes precisam ser lapidados, ajustados, sair dos extremos em que colocamos. Joana propõe o caminho do meio e vem a nos dizer que qualquer tarefa considerada de pequena ou grande monta que se converte em uma ação positiva, ela passa a ser uma peça da engrenagem importantíssima para a vida da coletividade. E nos aconselha a fazermos as atividades dando sempre o nosso melhor, que não nos exijamos em demasia no esforço sobre-humano e que nem caiamos na tentação de depreciarmos, achando que não sabemos fazer nada e que o outro sempre sabe fazer melhor. Joana propõe o esforço permanente, um pouco a cada dia, sem deixar de executar a tarefa. Então, é preciso buscarmos o progresso daquilo que estamos fazendo. Para isso, precisamos nos colocar humildes para o processo de aprendizado e troca com os demais companheiros. Portanto, nesse nosso critério de julgamento, não cabe a questão da inveja, porque a inveja é você cobiçar o que é do outro. Na verdade, você precisa ser o parâmetro de você mesmo, dar sempre o seu melhor naquilo que te cabe fazer, dentro do seu processo de desenvolvimento. Para isso é preciso ter tolerância para consigo mesmo e buscar o lado positivo que contém o erro. No livro de bolso intitulado Vida Feliz, na página 176, Joana nos diz o seguinte: se algum projeto que elaboraste redundou em fracasso, não te aborreças, nem o abandones por isso. O aparente fracasso é a forma pela qual a divindade te ensina a corrigir a maneira de atuar, facultando-te repetir a experiência com mais sabedoria. Quem se recusa a reinsetar, ou seja, a retomar o trabalho porque foi mal sucedido antes, não merece desfrutar o êxito dos resultados. A arte de recomeçar é medida de engrandecimento para quem aspira a mais altos cometimentos ou empreendimentos. Ninguém logra respostas felizes sem as tentativas do insucesso. A vida é constituída de lições que se repetem até fixarem-se corretamente. Assim, eu termino a minha exposição sobre a forma como compreendi esta lição que Joana nos trouxe hoje. Muito obrigada a todos por me permitir compartilhar essas minhas ponderações com vocês. Chegamos ao final da primeira parte dos trabalhos de atendimento espiritual. Para completarmos esta atividade, necessitamos que vocês continuem conosco mantendo o seu padrão vibratório elevado, porque seres encarnados e desencarnados estão precisando de nosso auxílio. Fazendo bem aos outros, o primeiro beneficiado seremos sempre nós mesmos. Conto com vocês. Paz a todos. Pregações é a mensagem reflexiva que o Espírito Emmanuel nos traz na tarde de hoje, na obra Caminho, Verdade e Vida. É realmente uma mensagem para nós espíritas que nos leva muito a pensar. Pensar no sentido das nossas escolhas, da nossa vida. Se eu fosse fazer o gosto, eu leria a mensagem toda. Eu destaquei aqui 2 parágrafos para a gente poder desdobrar em devido ao nosso tempo. Emmanuel nos diz:
como a significação do conceito tem sido erroneamente interpretada, é razoável recordar que com a semelhante assertiva o mestre incluía no ato de pregar todos os gestos sacrificais da vida. Por que Emmanuel está dizendo isso? Porque no início da mensagem, ele inicia com a passagem de Marcos, que está no capítulo 1, versículo 38, onde Jesus diz: e ele lhes disse: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali pregue. Eu ali também vou pregar, porque para isso vim. Só que essa questão de pregar tem sido erroneamente interpretada. É isso que ele está dizendo aqui. Por quê? Porque essa missão de ensinar, ela tem sido muito desmoralizada. Porque as pessoas pregam uma coisa e vivenciam outra. Daí a desmoralização. Então ele diz que a ciência oficial dispõe de cátedras. A política possui tribunas e a religião fala de púlpitos. Contudo, os que ensinam, com exceção louváveis, quase sempre se caracterizam por dois modos diferentes de agir. Ou seja, a pessoa prega para as outras uma determinada ideia e forma de se conduzir, mas ela se conduz de forma totalmente diferente. Daí resulta a perturbação geral, porque o que acontece? Os ouvintes se sentem à vontade para mudar a roupa do caráter. Porque as pessoas que pregam exibem certas atitudes exatamente quando estão nas tribunas e adotam outra quando em atividade diária. Então, como é que a pessoa que está ali ouvindo, ela pode avaliar aquela lição que você está dando? A pessoa fica, inclusive, aturdida, porque na nossa vida diária, e as pessoas sempre se encontram, sempre se batem, a pessoa detecta que o que ela ouviu foi uma coisa, mas que na realidade, na prática, é outra diferente. A doutrina espírita nos explica claramente que teoria e prática precisam andar aliadas. Não quer isso dizer que tudo que a gente fale, a gente já esteja vivendo. Eu, inclusive, tive uma experiência dessa quando eu era diretora de doutrinária do Centro Espírita Arapari, há muitos anos atrás, e escolhi uma companheira para fazer uma palestra sobre a paciência. E ela me disse que não ia poder fazer, ela não tinha condição. Eu disse: por que, minha filha? Porque ela não era uma pessoa paciente, ao contrário, era uma pessoa extremamente intolerante. Eu disse: olha, se você for esperar conquistar a virtude da paciência, que é a virtude das virtudes, você vai desencarnar sem cumprir sua tarefa. Jesus não quer que a gente seja aquela pessoa que faça tudo o que está no seu evangelho, porque ele conhece as nossas limitações. O que é que a gente tem que fazer? Nos esforçarmos para exercitar. O primeiro exercício, meus irmãos, é falar.
a gente precisa falar do assunto do qual a gente ainda não atingiu aqueles objetivos. A existência física é um período muitíssimo breve, muitíssimo curto, para a aquisição dos tesouros inimagináveis. Ainda tem isso. O salto na direção do sublime não ocorre por impulso de um momento, senão mediante a construção de valores morais e espirituais. Quem nos diz isso é a veneranda Joana de Ângeles na obra Lições para a Felicidade. Então, o que a gente precisa fazer? É se empenhar mais, nos esforçarmos para podermos conquistar esses tesouros, que provavelmente não conquistaremos todos nessa reencarnação. Mas o que é que o Espiritismo nos diz? Precisamos acelerar o passo. Não podemos estar ouvindo a doutrina, pregando a doutrina, e quando Jesus fala dos sacrifícios da vida, ele está falando da parte do exemplo. Usou a palavra sacrifício porque no nosso estágio evolutivo, ainda espíritos muito imperfeitos e ilimitados, ele sabe das nossas dificuldades. Então ele fala a palavra sacrifício, porque às vezes uma coisa muito simples para nós torna-se um sacrifício, porque na realidade não é. Então, depois do aprendizado, é preciso retomar os campos da ação. Quem primeiro aprende quando fala é a pessoa. Por isso ela precisa dessa responsabilidade de viver, de vivenciar. Então, a gente aprende, a gente conhece, a gente estuda, mas precisamos partir para a ação, porque é essa ação que vai justamente acelerar a nossa transformação moral e espiritual aqui na Terra. Renascer e ressarcir, progredir e aprimorar, débito a débito, perante a lei. Quem nos diz isso é Emmanuel. Nós temos muito débitos, meus irmãos, precisamos ressarcir. E a prática do bem, o nosso esforço pela melhoria, o nosso amar vai nos contribuir muito para que nós possamos ir ressarcindo débito a débito. Nunca nos esqueçamos que nós temos um passado delituoso, e graças a Deus nós não nos lembramos. Então Deus nos deixa livre, mostrando-nos o caminho que nós podemos trilhar para conseguir alcançar os nossos objetivos. Então, procure conhecer as verdades espirituais. É isso que o Espiritismo ensina. O Espiritismo não é dono da verdade. Ele apenas ensina as verdades espirituais, aquelas que estão dentro da lei de Deus. Esclareça-se e tente conduzir-se pelos mapas da espiritualidade. Marco Prisco, espírito, nos dá essa orientação no livro Renove-se. Então, se faz necessário que nós sintonizemos mais com a espiritualidade. Que nós possamos estarmos mais em contato com eles, mesmo nos nossos dias cotidianos. Porque a nossa vida não se resume dentro de um centro espírita. Então, dentro do centro espírita, a pessoa é gentil, a pessoa é amável, a pessoa é cortês, é fraterna. Saiu do centro espírita, ela parece que veste uma roupa em que ela não se lembra de nada daquilo que ela aprendeu, que ela estudou, que ela ouviu, ou que ela falou, que é o mais grave. É isso que nós precisamos nos policiar, e é isso que Emmanuel está nos convidando na tarde de hoje. Nós precisamos aplicar o conhecimento espírita. Não tem sentido estarmos dentro de uma doutrina
de uma filosofia, de uma religião, aprendendo o que o Espiritismo nos ensina, que é uma doutrina que amplia os nossos olhares para a vida, e não queremos nos esforçar para poder aplicar aquilo que nós estamos falando ou ouvindo. Porque é aí que vai entrar a prática, aí é que vai entrar, né, a questão da vivência, do sentir e viver Jesus. Então, no finalzinho, Emmanuel diz assim: no entanto, Jesus misturou palavras e testemunhos desde a primeira manifestação do seu apostolado até a cruz. Quer dizer, ele ensinou e ele testemunhou. Então ele está dando a nós o exemplo do que nós realmente precisamos fazer. Por pregação, portanto, o mestre entendia igualmente os sacrifícios da vida, enviando-nos divinos ensinamentos. E nesse sentido, conta-nos o Evangelho que o mestre vestia uma túnica sem costura na hora suprema do Calvário. Então vamos amar Jesus dessa forma, colocando em prática os seus ensinamentos, nos esforçando, mesmo que a gente tenha certas dificuldades, mesmo a gente errando, mas retomando as atividades, as atitudes de uma forma diferente. Que o Senhor nos abençoe, nos auxilie nesse grande desafio que é esse progredir, esse renascer que nós estamos aqui na Terra para podermos cumprir com essa missão. Após essas reflexões tão valiosas, agora é o momento do passe e da fluidificação da água. Lembrando que aqueles que estão em tratamento devem permanecer deitados das 16 às 17 horas e os demais trabalhadores e ouvintes dessa reunião que possam estar em atividades que contribuam com a equipe espiritual para a emissão dos bons fluidos a todos nós. Agora nos coloquemos numa posição confortável e aproveitemos essa terapia do passe. Que Deus nos abençoe e proteja hoje e sempre, que assim seja. Vamos iniciar o passe com a certeza que a equipe espiritual dessa casa de oração, comandada pelo Mestre Jesus, está a postos para fornecer, para repassar energias benfazejas e revigorantes para o fortalecimento e equilíbrio do espírito. Prepare-se para esse momento. Acomode-se numa posição confortável. Feche os olhos. Ouça a música e sinta a sua respiração. Inspire, retenha, expire. Inspire, retenha, expire. Mantenha esse ritmo de respiração até o final desse momento. Visualize agora a equipe espiritual aplicando um passe dispersivo para remover as energias deletérias, as emoções negativas que congestionam o fluxo de luz que passa através dos chakras espirituais. Após essa remoção, sinta agora a equipe espiritual derramando luz, paz,
harmonia, energias de amor que através da corrente sanguínea chega em cada célula do seu corpo, beneficiando cada órgão, dando tranquilidade. Sinta a paz que invade todo o seu ser nesse momento. Seu corpo já vibra em outra sintonia, sintonia de equilíbrio, de consolo, de esperança. E se houver mais outra pessoa que você deseje que se beneficie também deste momento, mentalize-a agora, para que através do seu pensamento, esses fluidos de amor possam chegar a ela. Aproveite este momento. Sinta-se abraçado pelo Mestre Jesus.